Om Sadashiva Samarambha Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratmeti Multiveda Vibhagne Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Boa noite mais uma vez para vocês. Gratidão pelas participações, pelas presenças. Embora a gente esteja conectados também de uma forma indireta, né, as pessoas que estão contemplando aí através do YouTube ou fazendo a visualização do vídeo a posteriori, é sempre bom, né, a gente se encontrar aqui, porque é uma troca de energia muito importante, que forma essa egrégora, né, essa emissão mesmo, emanação de energia de busca do autoconhecimento. Então, muita gratidão por vocês se proporem a estarem aqui presencialmente. A gente vai dar continuidade, então, no capítulo 11 do nosso livro Essência da Iluminação. Para quem está acompanhando pelo modelo impresso, é a página 182, e o subtítulo aqui é As 5 Bainhas. Ok? Então, a gente parou exatamente aqui na última sanga. As 5 bainhas são bem abordadas em várias escrituras, tá? Então, aqui a gente começa a entender essa estrutura e é bem legal a gente perceber o quanto que a gente tem uma multidimensão, né? Nós estamos apresentados em várias ordens, e essas ordens são chamadas de bainhas. E aí, James traz, né, então, iniciando agora a leitura, os 3 corpos são muitas vezes só um ponto, travou para mim, eu não escuto, para vocês também? Travou aqui, estava procurando. Travou também. Travou, ok. Thaís, 1, 2, 3. para vocês. Agora que sua voz chegou. Vocês estão me ouvindo? Voltou. Agora sim. Peraí. Alguém falou? Oi, Uma 1, 2, coisinha pra 3. Testando. Ah, tá. Ok. Conectou meu dispositivo de som. Pera só um minutinho. Tá. E aí, tá me ouvindo? Não me ouvem? Ouço.
Tranquilo. Agora está chegando bem. Fala de novo, Cris, por favor. Chegando bem? Como é que você está me ouvindo? Os 3 corpos são muitas vezes referidos como bainhas, no sentido de que eles escondem e cobrem o eu. Na verdade, o eu é autoevidente e não pode ser coberto por qualquer coisa, mas o apego aos pensamentos, sentimentos e sensações corporais mantém a atenção neles e não no eu. Então, gente, aqui ele está dizendo basicamente sobre um fenômeno chamado no Vedanta de complexo corpo-mente. Então, enquanto a gente está olhando para corpo e mente, que na nomenclatura vedantina corresponde ao corpo denso e ao corpo sutil, né? Então, mente, ego e as emoções fazem parte do corpo sutil, e o corpo denso é simplesmente esse tubinho aqui de carne, né? Enquanto a gente está olhando para isso, a gente está cobrindo ou escondendo a nossa real natureza, né, do ser, o eu. E então essas 5 bainhas são como capinhas, né, que vão acobertando, como camadas de uma cebola, tá? Então são formas de acobertar o eu verdadeiro, ok? Embora eu não possa realmente ler as palavras nessa página sem experimentar a página, meu foco nas palavras me impede de apreciar a presença da página. Para conhecer o fundo da minha experiência, minhas percepções, sensações, pensamentos e sentimentos precisam ser separados dele. A discriminação não é uma separação experiencial do sujeito dos objetos. O eu não pode ser tirado dos corpos, porque nunca esteve neles em primeiro lugar. Embora, muitas vezes, quando o eu se realiza, ele pode sentir como se estivesse fora de seu corpo, porque estamos profundamente acostumados a tomar o corpo físico como nosso ponto de referência. A mudança discriminativa é puramente em termos de compreensão e produz um resultado positivo cada vez que o não eu é demitido. Na verdade, os corpos estão no eu, tá? Então, destaque aqui para a palavra no sentido de que estão dentro do escopo da consciência, não fora dele, mesmo que eles apareçam como objetos. Então, olhando para aquela estrutura de ordens de realidade, né, Satya, Mithya, Maya projetando esses objetos nesse cenário aqui, né, de Jagata, a gente percebe que... Oi? Alguém falou alguma coisa? Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Estão ouvindo? Ah, tá. Tá. Ok. E então a gente vê que existe uma subordinação de Mithya, de Jagata, de Ishvara, que é o manifesto, ao imanifesto, né? Ao ser que simplesmente é. Então aqui é a mesma coisa. Da mesma maneira que os corpos estão no eu, todos esses objetos e manifestações e projeções estão no ser, né? Estão em Satya, estão acima dessa realidade estão além, né, dessa realidade dos objetos, do mundo dos objetos, do mundo experiencial.
Então, o que ele está dizendo aqui é que essa ignorância do nosso ser e essa identificação com esse complexo corpo e mente acontece, segundo o Vedanta, através de 5 camadas, que são essas 5 bainhas, ok? A discriminação não é meramente intelectual, como alguns afirmam. Tem impacto em Jiva e nas experiências da vida, mas, ironicamente, só funciona se a experiência do objeto é negada. Para negar a experiência, você tem que ter experimentado bastante a vida do estado de espírito sansárico para ter se desiludido com a busca da experiência. Então, por isso que o Vedanta é chamado de fim da busca, né? Então, como que a gente reconhece? Quem reconhece o valor no fim da busca? Quem cansou de buscar, né? Então, é uma coisa automática, natural, que as pessoas que chegam até o Vedanta, que acessam e se identificam com essa proposta do Vedanta, geralmente as pessoas que por muito tempo estiveram nesse estado sansárico e que não se identificam mais com ele, que não conseguem encontrar valor de troca, energia de troca justa e equilibrada mais nesse mundo dos objetos. E para que a gente chegue a essa conclusão, é natural, é uma condição que a gente tenha experimentado essa situação, essa realidade aparente, né? E a gente tenha se cansado disso. Então, por isso que o Vedanta acaba sendo uma busca muito restrita, né, em nível de massas, de número de pessoas mesmo, porque tem muita gente que ainda precisa experienciar e que ainda está apegado na experiência, e está tudo bem, né? Cada um está dentro do seu momento aí de autoconhecimento, de auto-olhar, né, do ser. E então, assim, é muito interessante porque a gente acha que é intelectual esse processo, né? Que simplesmente eu entendo o Vedanta e eu consigo colocar isso em prática. Mas não é muito além disso. Isso vem e só reverbera, só faz sinapse dentro do nosso intelecto, né? Se a gente já vivenciou isso e se isso faz sentido para a gente num outro nível, não só intelectual, né? No nível experiencial, no nível sentimental, se o nosso corpo sutil vibra com isso, né? A gente consegue perceber alguns sinais de que a gente está no caminho certo. E é por isso que a gente persiste na busca, né? Então, aqui nós estamos há mais de uma dezena de encontros e vocês que estão persistindo é porque o corpo sutil de vocês está dando sinais, né? De que a situação está acontecendo. Então, vocês estão vivendo, provavelmente todos vocês, cada qual à sua maneira, já está vivendo essa sensação do mana, essa contemplação do que está escrito com a realidade, né? E isso não é só intelectual, tá? Então, é também experiencial e é uma forma de identificação emocional, física e também intelectual, né? Desse ser que nós somos, né? Essa percepção de, cara, realmente tem uma coisa além disso, porque não é possível que se finda aqui, né? Nesse mundo das experiências e dos objetos. E aí, quando a gente está nessa busca, a gente não tem mais simplesmente a necessidade de experienciar. Por isso que a experiência do objeto é negada. Mas não é uma negação obrigada, né? Uma coisa antinatural. É simplesmente o desapego. Aquele desapego que está escrito
lá no capítulo 4 sobre as qualificações, né, do buscador. Então, a partir do momento que eu discrimino, eu percebo que algumas coisas não fazem sentido mais, que me colocam num estado sansárico, né, que me colocam nessa condição aí de vida e morte, de conjunto, de operação das minhas vássanas. E aí eu simplesmente começo a olhar para isso com outro olhar e a gente vai identificando isso de uma maneira diferente. E quanto mais a gente identifica, menos a gente quer viver aquilo repetidamente. Mas tem o outro lado da história. A gente também deve fazer isso sem aversão. Né? Então, porque é muito simples e é muito natural que a gente vá para outra margem do rio, né? Falar, ai, Deus me livre essas vássanas, meu Deus do céu, queima tudo no fogo de Chuara, me livre disso. E não é sobre isso. Né? Então, esse desapego é também da aversão, não é só do apego. Né? É muito interessante isso. E, a partir disso, a gente vai desapegando da experiência do desejo e da experiência da aversão. A gente desapega de ambos, naturalmente. Tá? E aí ele diz aqui muito sabiamente que a experiência negada não é experiência inexistente. Por que que ele fala isso? Porque, óbvio, gente, enquanto jivas, aqui, habitantes desse planeta Terra, nós estaremos experienciando até o último suspiro. A própria respiração é uma experiência, né? Então, para que a gente sobreviva, é uma condição sine qua non que a gente interaja com esses objetos e com esses cenários todos que nos cercam. Então, é uma experiência, toda manifestação, tudo que é manifesto é experiencial. Tá? Então, tudo que está abaixo de Satya, né, dentro de Mithya, é experiencial. Não tem como fugir disso. A questão é que isso não mais nos prende, não mais nos apaixona. Tá? O James fala em algum momento aqui que o Vedantino ele é desapaixonado da experiência. Né? Então, ele olha com olhar satívico, com olhar de indiferença, nesse sentido da paixão, da intensidade, né? Das emoções. E é basicamente isso, mas a gente continua experienciando até o cessar dessa experiência aqui, né? Até a hora que a gente cerra os olhos do nosso jiva. E o jiva também não é só esse tubinho de carne, né? Esse corpo denso não representa o jiva é mais que isso. Então, é o experienciador. Então, a experiência em si, ela vai cessar quando o jiva se iluminar, quando o jiva atingir moksha, que é o jiva mukta, tá? Então, existe uma diferença. Às vezes tem gente que pensa, né? Não, mas quando eu abandonar esse corpo, né? Ou seja, quando eu desencarnar, eu não quero mais experienciar. Mas o seu jiva está além disso, tá? Então, para que você não experiencie mais em um outro corpo denso, o seu corpo sutil deve estar também liberado, tá? Então, o corpo sutil liberado é chamado de Jiva Mukta, é o Jiva que não é mais Jiva e que, portanto, não precisa mais passar pelo processo reencarnatório, ok? Então, continuando aqui, que a experiência negada não é experiência inexistente, é saber que a experiência não é real, a não ser que ela seja vista como o eu. Se você ainda entreter dúvidas sobre a futilidade da busca do cumprimento do samsara, a discriminação não funciona. Mas se você está livre de dúvidas sobre essa questão, a discriminação funciona. A negação implícita pela discriminação também não é intelectual. Afirmar simplesmente que um objeto não é real é apenas um passo preliminar. Você tem que realmente recusar-se a ser solidário com os vássanas.
empurrando ou puxando. Você pode muito bem saber quem você é e quem você não é, mas sua ligação com os Vasanas não. E mesmo que o fizessem, eles não iriam embora por conta própria. Você tem que destruí-los com inquéritos. Se você quiser que o indivíduo aparente que aparece em você possa ser feliz. Você pode ser iluminado e ter um jiva infeliz, se não praticar a discriminação. Olha que interessante isso, gente. Parece, a gente tem uma ideia de que iluminação é plenitude e felicidade. E não necessariamente, né? Porque existe em diferentes ordens. Não há nada de intelectual nisso. A discriminação tem resultados experienciais quantificáveis. É muito interessante, porque a gente fica, né, com aquela ilusão de que se iluminar é simplesmente ser feliz e pleno, e não necessariamente, porque o Manana, ele pode acontecer, né? O que é o Manana? Lembrando, a contemplação desse conhecimento na vida, ele pode acontecer de forma otimista e grata ou de forma pessimista, né? Inclusive, tem algumas pessoas que ficam num estado um tanto depressivo quando começam a ter contato com o Vedanta, porque esse processo de desapaixonação é um tanto doloroso, é como o fim de um relacionamento, né? A gente fala, ai meu Deus, e agora? Eu não posso mais me relacionar com esse divinha lindo que eu habito. Não, você pode se relacionar, mas ele não te traz plenitude nem iluminação, né? E nem aquele outro objeto que você chama de amor da sua vida, né? Alma gêmea, complemento. Nada disso, nem os filhos e nem os amigos. Ai, socorro, minha vida não tem mais sentido, né? Então, tem pessoas que conseguem atingir um estado de compreensão, de discriminação real desse processo, mas não conseguem entender a beleza desse processo, sabe? Então, tem uma passagem que eu não lembro exatamente quem foi, depois eu posso pesquisar, mas tem um dos swamis, né, que são que trouxeram esses ensinamentos, né, que são sumidades assim muito respeitadas na Índia. Quando ele estava para fazer a passagem, perguntaram para ele: "Você pretende voltar, né? Porque você já é iluminado. Você pretende voltar para a Terra?" E aí ele disse assim: "Se for para adorar ao Senhor, por que não?" Então ele demonstra ali que ele não tem nenhum apego e nem aversão, né? Então, se for para estar aqui de novo, que seja para fazer a única coisa que importa, que é adorar ao Senhor, que somos nós, né? Que é contemplar a beleza desse mecanismo. Então, esse ser iluminado, né, esse Jiva Mukta infeliz, que está aparecendo aqui, né, nesse pedacinho, é o Jiva Mukta que não conseguiu enxergar a beleza disso tudo, né? E existem esses Jiva Muktas que abandonam o corpo físico com esse estado de gratidão por essa experiência, por entender a beleza do engano, da imperfeição, da falha, do erro, né? Como elementos de um mecanismo perfeito, divino, sagrado. Então, eu sinto, né, aqui fala sobre isso, e eu sinto no dia a dia, que é muito sobre isso, a gente conseguir perceber a beleza do jogo de trapaça. Você olha e fala, meu Deus, Ishwara é fanfarrão, hein? Ele consegue fazer umas coisinhas assim tão minuciosas, uns mecanismos tão agregados e tão perfeitos que você fala, que beleza isso, que divino, que maravilhoso, né? E a gente, nesse padrão de dualidade, a gente tem muita dificuldade de reconhecer a beleza do erro, né? A beleza da sombra, do yin, do lado B, a gente só quer saber da luz, né? E então esse é um exercício.
a gente conseguir trazer essa discriminação com esse desapego dessa dualidade real, né? E não a aversão à dualidade. Para praticar a discriminação, você observa aqui, ó, aparece de novo, ó, de forma desapaixonada. Essa é uma palavra muito importante, esse termo no Vedanta, tá? Para a gente entender o sentido da coisa. O fluxo incessante de pensamentos e as emoções que ele produz, que emerge continuamente do corpo causal e determina o impacto que a identificação com ele tem em sua vida. À medida que a investigação continua, a ignorância não pode sustentar-se. Padrões insalubres de vida desaparecem e a mente se torna cada vez mais silenciosa. A observação consistente do conteúdo do corpo sutil acabará por expor o verdadeiro observador à consciência. Na realidade, a observação não é uma ação, é o que se é. No entanto, o Jiva precisa imitar o eu e discriminar em todos os momentos, até que seu apego com o não-eu seja quebrado. Lembre-se, o Jiva é o eu mais o corpo sutil. Então, quando o corpo sutil é negado, a natureza sempre livre do eu é revelada. Então, o corpo sutil está subordinado ao eu. É aquela história que a gente já deve ter visto aqui com alguns exemplos, né? As metáforas. Aqui, por exemplo, o corpo sutil é a moeda de ouro, enquanto o eu é o ouro. O ouro existe além da moeda. Mas a moeda não existe além do ouro. Entendam? Fica mais simples assim, né? A mesma coisa, o vaso de barro. Tem até uma passagem que bíblica, né? Que fala que nós somos vasos de barro. Então, enquanto jivas, o nosso corpo sutil é um vaso de barro. E o eu é o barro. O vaso, ele existe por conta do barro. E o barro existe apesar do vaso. Tá? Então, o barro não depende do vaso para existir. É isso que a gente precisa exercitar no nosso processo discriminativo. Nós, como seres, o nosso eu existe além do corpo sutil, existe além do corpo causal. Então, aqui quando ele diz que o fluxo incessante de pensamento que emerge continuamente do corpo causal, a gente está falando do processo que vem do inconsciente até o consciente. Tá? Toda vez que aparecer aqui corpo causal, lembre-se do inconsciente, aquilo que a gente não está conseguindo alcançar, e aí que, uma vez que emerge, ele produz emoções e pensamentos no nosso corpo sutil. Tá? É bem legal a gente lembrar desse mecanismo para ajudar no mana, né, no dia a dia, né, a gente fazer essa discriminação. Ok? Definimos os objetos antes como algo diferente do sujeito, confiança. O ensinamento das 5 bainhas enumera os objetos de uma maneira lógica. Diz que dentro da bainha física está a bainha vital. Dentro da bainha vital está a bainha mental. Dentro da bainha mental está a bainha do intelecto. E dentro dela está a felicidade, ou a bainha do prazer. Essa sucessão de um dentro de outro aparentemente cobre o eu, como as camadas de uma cebola escondem o núcleo da cebola. Tá? Então, voltando a usar o exemplo aqui que eu falei no comecinho. São as camadas. Então, como que chama a primeira camada, a primeira bainha? Anamaya Kosha. Tá? Então, o que é a Anamaya Kosha? É a camada física, a bainha física.
Ela é produzida a partir da semente e sangue dos pais. É feita de alimentos e cresce apenas com alimentos. Então, aqui a gente está falando de uma cadeia de DNA, simplesmente, né? Não é o eu, pois não existe nem antes do nascimento, nem após a morte. É só o tubinho de carne aqui, Ana Maia Coxa, tá? Como o corpo não existia no nascimento anterior, não pode ter produzido esse nascimento, pois isso seria um efeito sem causa. É impossível ter um efeito sem uma causa, a menos que exista no nascimento futuro, ele não pode desfrutar dos resultados da ação acumulada nesse nascimento, o que significa que uma pessoa poderia sofrer e desfrutar do karma de outra pessoa, o que não é possível. Está em um estado de fluxo e é um objeto conhecido. Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui, gente? Esse tubinho de carne, ele não existe por si só, porque ele vai carregar o corpo sutil dentro dele, né? Ele existe para carregar, para dar forma ao corpo sutil. E esse corpo sutil só existe com uma causa, e essa causa está registrada no corpo causal. Ou seja, essa bainha física é a mais descartável de todas, porque é como uma roupa que a gente só vai usar aqui para desfrutar da experiência, tá? Então, lembre-se dos coxas, né? Das bainhas são chamadas de coxas. Ana Maia Coxa é só uma roupa que você veste para viver as ilusões de Maia, tá? Ana Maia Coxa. Segundo, são os sistemas fisiológicos. A bainha de ar vital, vitalidade, é chamada de prana na linguagem, né? Aqui dentro do Vedanta, tá? Então, por conta do prana, essa bainha se chama Pranamaya Kosha, ok? Segunda bainha do ar vital, sistemas fisiológicos. Permeiam o corpo e dão poder e movimento aos sentidos perceptivos e ativos. Não é o eu, porque não está consciente e está em constante estado de fluxo e é um objeto conhecido. Tá? Então, todos os sistemas fisiológicos que acontecem dentro desse tubinho de carne chamam-se Pranamaya Kosha. A terceira bainha, terceira camada, um pouquinho mais profunda, é chamada de bainha emocional, Manomaya Kosha. Faz com que as ideias de eu e meu se relacionem ao corpo, habitação e prole, né, nossas sementes. Não é o eu, porque tem desejos, é movido pelo prazer e pela dor, é sujeito à ilusão, é instável e é um objeto conhecido. Esta bainha é virada para fora, ilumina o mundo físico através dos sentidos, coleta dados de sentido e apresenta e produz emoções. Vocês ouviram tudo, gente? Deu uma travada aqui, uma congelada no vídeo. O áudio chegou aí inteiro? Ok. Então, gente, a bainha emocional, ela faz contato com o nosso corpo sutil, né? E ela fica o tempo todo tentando trazer para o intelecto as interpretações do mundo dos objetos. Por isso que ela é chamada de virada para fora, né? Ou extrovertida, porque é a bainha que fica o tempo todo interpretando cenários, para que o intelecto crie as projeções
e as crenças a respeito do mundo e os significados. Então, quando a gente fala que o mundo é um para cada um, né, é sobre isso. É através do Mano Maya Kosha que nós construímos os nossos significados de vida, de mundo, de relações. E isso diz respeito a nós somente nós, desde o momento que a gente abre os olhos, né, do nascimento, tudo que a gente percebe é único, só faz sentido e só tem um significado dentro do nosso Mano Maya Kosha. É muito interessante isso, né? Aquela história dos tons de cores, né? Que eu não tenho nenhuma garantia que o que você está vendo é o que eu estou vendo. O que você está interpretando é o que eu estou interpretando. A gente, quem tem filhos, isso fica muito evidente, né? Aqui a gente tem várias crianças convivendo, e aí tem um momento aqui que a gente faz o clube da bolinha, quando a gente precisa equalizar alguma comunicação sobre algum acontecimento, a gente traz o fato e essas crianças, né, que são 5 crianças mais ou menos da mesma idade, trazem para a gente o que elas pensam sobre isso. O que elas entenderam disso? Gente, é surreal a diferença de percepção entre um e outro. Você fala, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Isso que o Mano Maya Kosha delas, né, tem no máximo 9 anos de percepção. Você imagina o nosso. Né? O tempo todo a gente fica percebendo o mundo e construindo conceitos a respeito disso, que é só nosso, né? São só nossos esses conceitos, essa percepção. É incrível isso, né? Então, é super real, Mano Maya Kosha, eu tenho várias evidências aqui de como ele funciona, né? O que é mais? Então, agora é o número 4, né? Bainha 4. É o intelecto, que é o Vigna Maya Kosha. Vigna não, é Vinana, tá? Vinana Maya Kosha. É o reflexo da consciência pura e permeia todo o corpo, até as pontas dos dedos, das mãos e dos pés, no estado de vigília, mas desaparece no sono profundo. Olha que interessante isso também, né? É conhecido como bainha do intelecto. Ele está consciente de si mesmo, um mundo subjetivo. Pensa, lembra, crê, imagina, faz determinações e dá ordens. Também não é o eu, porque é o objeto conhecido e muda. Né? O intelecto muda a cada instante. Então, tudo, gente, lembrando, tudo que muda não é o eu. Tá? O eu é imutável. As bainhas 3 e 4 são conhecidas como corpo sutil ou antakarana. Antakarana também é conhecido como instrumento interior ou a nossa antena cósmica, né? Aquilo que faz a gente perceber as coisas. É um instrumento de ação e prazer. E, por fim, a bainha número 5 é a da felicidade, Ananda Maya Kosha. Quando o corpo sutil obtém o que quer, ele se volta para dentro, capta o reflexo da bem-aventurança da consciência e funde-se no sono consciente. Isso é conhecido como a bainha da bem-aventurança. Essa bainha não pode ser o eu, porque é temporal e um objeto conhecido. A felicidade que reflete na bainha de felicidade é consciência eterna, imutável. Então, olha que interessante, né? Que a felicidade que reflete na bainha de felicidade é a consciência eterna, porque essa felicidade ela é imutável. Mas nesse estado de Ananda Maya Kosha, essa camada ela se encosta nessa felicidade e desencosta, encosta e desencosta. Né? Então, é algo que não acontece de forma ininterrupta. Por quê? Porque em alguns outros momentos as outras bainhas ganham mais força.
e acabam afastando a gente da percepção do nosso ser e colocando a gente subordinado ao mundo dos objetos, com as nossas emoções, com o nosso ego, com o nosso intelecto, tá? Então, ainda assim, esse estado de Ananda Maya Kosha é o estado mais próximo da iluminação, porque é o nosso corpo que fica mais próximo do eu, tá? Do nosso ser real. Essas 5 bainhas explicam todas as experiências de Jiva. Cada uma é identificada por certos pensamentos de assinatura. Por exemplo, não existe uma pessoa na existência que não tenha pensado ou dito: eu caminhei até aqui. Por que isso é uma expressão de autoignorância? Porque o eu, a consciência, não tem pés e está em toda parte, para que não possa ir a lugar nenhum. Qual seria a frase correta? A frase correta seria: eu observei o corpo caminhar. Olha que doideira, né? Se você diz, estou com fome e sede, você confundiu o eu com a bainha de ar vital. É responsável pela fome e sede. Se você diz, estou feliz ou triste, você possui sensações que não pertencem ao eu, e você está identificado com a bainha emocional. O eu está livre de emoções. Se você diz eu penso ou eu escolho, você está identificado com a bainha do intelecto. O eu é pensamento livre. Finalmente, em cada um desses exemplos, o eu, a consciência, confundiu-se com uma determinada camada de experiência. Quando você se identifica com uma experiência particular, um pensamento, um sentimento ou uma ação, você deve pensar: isso não sou eu. É um objeto conhecido para mim. Não é real, porque muda. Eu sou o conhecedor desse objeto, experiência. Dessa forma, você separa o eu do objeto, que aparece nele a qualquer momento. Então, você volta a sua atenção para a consciência. Eu vou fazer um parêntese aqui, que eu lembrei de um episódio que tem acontecido aqui com a gente, que a gente se propôs, eu e Mário, a fazermos a dieta da sananga, né? Então, a gente pegou uma sananga aqui, gente, que é o puro creme do milho da sananga, sabe? É uma coisa absurda de ardência. E isso, a gente não tinha a menor pretensão, tá? De que acontecesse isso. Mas essa sananga nos fez discriminar e praticar manana. Porque no momento que a gente passa pela ardência, a certeza que a gente tem é que aquilo é um objeto e que vai passar. A única certeza é que passa, né? Então, naquele momento a gente se concentra para entender o que está por trás daquilo, né? Qual é esse exercício de fato, né, da sananga? Porque a gente, quem gosta, né, de se colocar numa situação desconfortável de forma previsível, a gente geralmente se coloca, né, nessa condição de forma imprevisível. Quando a gente vê, a gente se dá conta, se depara com as ardências da vida, né? Agora, sentar para passar dor no olho é para quem é meio doido da cabeça, né? Ou para quem já entendeu que a vida não é sobre isso, não é sobre estar confortável o tempo todo. E, gente, é incrível que o Mário fala assim para mim: então, às vezes eu começo a me identificar com o meu corpo emocional, né, durante o dia, aí eu penso, nossa, vai ter sananga ainda hoje, eu nem vou perder tempo com isso daqui, vou deixar minha energia para sananga mais tarde, né? E isso é tão incrível, porque acontece ainda através de um objeto, que é a sananga, né? Mas acontece dentro de um outro nível de percepção, que não é simplesmente passar e sentir dor, é entender que existe um mecanismo por trás disso. E que, metaforicamente, né, existem essas ardências também na nossa vida. E que a gente tem uma mania maluca de se identificar com essas ardências.
Então, isso também, independente da sananga, o que eu tenho percebido também muito nesse manana que a gente tem feito no dia a dia é a não identificação com estados emocionais. Então, por exemplo, se surge uma irritação ou uma emoção, uma coisa assim, eu tenho entendido automaticamente, assim, uma coisa muito natural, que eu preciso investigar sobre isso, sabe? Então, eu não me apresso em dar um nome, porque esse nome que a gente dá nem sempre é real. Tem gente que confunde fome com sede. Teve uma época que eu fiz um trabalho de coaching, de emagrecimento, né, para uma formação, para ajudar pessoas a emagrecerem. E aí eu descobri que tinha fome emocional, tinha fome social, tinha fome de tudo quanto é tipo, e tinha também a sede com cara de fome. E tem um monte de gente que come quando na verdade está sentindo sede, que não consegue identificar a diferença de uma coisa e de outra. Eu lembrei, o Cris lembrou que ele estava com sede aqui, ó. Na mesma hora, pegou a garrafinha. Então, a gente às vezes esquece, né? Ou então simplesmente não sabe classificar certas coisas. Então, o que é aqui confundir fome com sede? É ter uma dificuldade de compreensão aqui, ó, do prana maya kosha, né? O que é que o meu corpo está pedindo de fato? E, gente, é uma coisa tão simples, que parece tão boba, mas não, é um processo investigativo sobre isso, né? Então, tem várias pessoas que buscam experiências daqueles 21 dias de sem comida, né? Vivendo de luz, sem comida e tal, justamente para se auto-olhar e entender o que é que está se manifestando aqui em mim, né? Identificar essa função do prana maya kosha acontecendo. E é uma das etapas, uma das camadas que que merece ser conhecida a fundo, né? Que merece ser investigada. Então, isso no aspecto do prana maya kosha, né? E aqui, ó, no aspecto do mano maya kosha, a mesma coisa. A gente tem mania de chamar fome de sede no aspecto emocional também. Nós, quando crianças, a gente aprende uma meia dúzia de adjetivos, né? De situações ali que refletem a situação que a gente está vivendo. Então, eu tô feliz, ou eu tô triste, ou eu tô bravo, ou eu tô com raiva, ou eu tô magoado. Exemplos, tá? E nós, ao longo do nosso desenvolvimento como pessoas, né, como jivas humanos, a gente não é incentivado a ampliar essa gama, né, de investigação das emoções. Existem N outras emoções que não fazem parte do nosso vocabulário e que a gente fica chamando do jeito que a gente identifica, a gente aprendeu a chamar, mas que não traz o significado total daquilo, né? Então, por exemplo, às vezes eu estou frustrada e estou achando que eu estou com raiva. E aí, como eu estou frustrada, eu não sei do que eu estou com raiva, porque eu não estou com raiva, eu estou frustrada. E a frustração vem a partir de uma expectativa. Então, eu preciso entender onde que está essa expectativa, para eu entender o motivo da frustração. E entender que isso não é raiva. Então, o Vedanta, ele nos traz esse desafio de ampliar o nosso vocabulário e de revisar o nosso glossário de todas essas bainhas aqui. Porque a gente até agora, esteve, né, como ocidentais, condicionados a uma super simplificação desse processo, que não é simples. É como se a gente tivesse que processar todo o nosso ser num curso de EAD de uma semana. Sendo que isso é um curso de toda uma vida, que precisa ser estudado diariamente. Então, nós somos
condicionados a tornar esse processo simplório, a simplificar num nível que nos faz não entender nada sobre todo esse mecanismo, né? E aí, quando o Vedanta chega, ele traz todos esses elementos. Então, o que a gente está fazendo aqui agora é amplificando de uma maneira muito potencial esse vocabulário que a gente até agora trabalhou com 5 palavras para explicar a história toda, né? Então, é muito interessante tudo isso. Essas 5 bainhas, elas trazem a segmentação desse complexo, né, se manifestando, do complexo corpo-mente, para que a gente consiga enxergar com clareza e entender aonde é que pega mais o negócio, tá? Então, saber segmentar, dividir em departamentos, para tomar decisão em cada departamento. Tá claro isso para vocês, gente? Acho que eu queria ouvir um pouquinho de vocês agora. Eu até estava anotando umas coisas assim, talvez pegar no final, só para eu entender um ponto. Quando a gente está falando agora das 5 bainhas e a gente resgata um pouco das 3 gunas, eu fiquei só com uma pequena ideia se os gunas, eles estão dentro, por exemplo, da bainha emocional. Não sei se existe essa pergunta, é factível, mas me surgiu essa ideia, não sei. Sim, a gente vai ver agora a relação dos 3 estados vai entrar agora no próximo parágrafo. A gente vai entender como é que esses 3 estados vão interagir com os gunas, tá? Mas eles têm uma interação direta em vários níveis, que é o que a gente vai ver agora. Tá. Tá bom? Tá bom. Então, só para compartilhar, terminando o que você pegou antes de eu fazer a pergunta, quando você fala que a identificação das emoções, talvez a gente, na verdade, que a gente não tenha uma clareza ou muitos vocabulários sobre as nossas emoções, nossos sentimentos, eu percebo que antes do Vedanta, eu tinha mais dificuldade de identificar ou de dar mais nomes às coisas. Ao mesmo tempo, com o Vedanta, não ficou tão simples assim, porque eu ainda fico presa em discriminar o que eu estou sentindo para ver se eu não estou sentindo, se eu estou realmente sentindo o que eu estou sentindo. Então, antes eu não tinha vocabulário, então eu era feliz ou triste. Agora eu tenho vários outros, mas ainda assim eu fico tentando entender se é isso mesmo que eu estou sentindo ou se eu não estou me sabotando, sabe? Então, acho que o Vedanta me traz um pouco dessa expansão e ao mesmo tempo profundidade, sabe? É exatamente isso que acontece, Beth, porque a gente precisa discriminar o tempo todo a partir desse vocabulário para ir se identificando, porque tem alguns vocabulários aqui, né, algumas palavras que ainda não fizeram sentido para a gente na vida real, né, que é humana, né, que a gente conta. Então, quando você fala que está sendo um exercício, o que está me dizendo é que você está praticando Manana. E isso é o que a gente espera mesmo desse processo. Tá? Então, no dia a dia eu fico pensando se realmente... Sim, o Vedanta é um convite para que você investigue de forma crítica, mas de forma não questionadora. Tá? Então, criticar não é questionar. Criticar é olhar para o ensinamento a partir dessa perspectiva da sua manifestação aqui, né? E entender como é que isso está acontecendo dentro de você, a partir de você. Tá? E questionar é questionar os ensinamentos. Né? Então, olhar com essa crítica, que é o que você está dizendo, será que é exatamente isso que está acontecendo aqui? Ou será que é outra coisa? Você não está descartando o conhecimento, você não está colocando em xeque o conhecimento, mas entendendo como é que isso está funcionando dentro de você. Né? Isso é Manana, tá? Então, o que está acontecendo com você é Manana. Você está contemplando as escrituras no seu cotidiano. Ô, Thaís, Ok? Oi. pegando carona nisso que você trouxe, né? No nosso processo de Manana, e dentro do que a Beth falou, eu posso estar me perdendo, quer dizer, só vou estar me perdendo se eu estiver apego.
Se eu me permitir só fluir neste processo de Manana, eu não tenho um caminho, eu só estou sendo. É isso? Exatamente isso? Sim, porque o Manana, ele exige uma fluidez no sentido de que você não vai necessariamente conseguir pegar um roteiro, né, desse estudo de Vedanta, da essência da iluminação, por exemplo, e constatar isso no campo de maneira roteirizada. Não, ela vai vir de maneira randômica, né? Então, pô, até agora eu vi 500 coisas diferentes. É igual aquele joguinho de caça-níquel, né? Quais são os elementos que vão aparecer aqui para mim no meu cenário agora? É randômico. Você não tem nenhum controle sobre quais elementos vão se apresentar para você interpretar, né? Então, é por isso que precisa dessa fluidez e dessa abertura. Às vezes a gente pensa assim, né? Ah, então, aqui dessas 5 bainhas, eu gostei dessas 5 aqui, ó, a bainha da felicidade, né? Então eu quero testar isso aí no campo. E aí vem uma porrada energética aí que, enfim, uma doença, uma coisa física, você fala, nossa, mas eu queria mesmo era estar sentindo a bainha da felicidade, né? Ou então vem o impacto emocional, tudo que vem é para seu processo de discriminação. E a gente quer só testar o que é bom, né? Nossa, isso daqui eu quero, ó. A Nanda Maia Coxa é comigo mesmo. Agora as outras bainhas eu acho que eu vou deixar para outro dia, né? Para uma outra hora. A gente vai tentando adiar aquilo que não parece muito bonito, sabe? No nosso olhar. Isso é o quê? Apego à dualidade. E, como você disse, né, esse processo de Manana tem que acontecer de maneira desapegada. Porque quando a condição do Jnana Yoga, né, que é aquele que é o conhecedor de conhecimento firme e rápido a respeito do seu ser, a característica principal desse Jnana Yoga é o não apego, ou não ter o apego à aversão também, não apego ao desejo, não apego à aversão. Então, o Jnana Yoga, ele não deseja simplesmente que nada aconteça. Ele sabe que tudo, em absoluto, que está acontecendo, se apresentando no campo dele, é para o enriquecimento e para a libertação dele. Entende? Então, ele acolhe tudo sem dualidade. É interessante. E essa quebra desse padrão dual é exatamente o que precisa acontecer com a gente, que é o mais difícil de quebrar, né? Porque a dualidade é a maior opressão dessa realidade que a gente vive. Ela aparece em absolutamente tudo o tempo todo. Então, muitas vezes a gente fica confuso e se perde nessa dualidade, né? Então, é sobre isso, Cris. A gente tem uma tendência de querer roteirizar as coisas, né? De querer organizar esse conhecimento todo e testar uma coisa de cada vez. Mas no campo as coisas são incontroláveis e simplesmente vão aparecer igual aquela maquininha de caça-níquel sem parar, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, os elementos aparecendo na maquininha. E a gente só precisa conhecer os elementos, pelo menos, né? Porque às vezes aparecem uns símbolozinhos ali na maquininha que a gente não está familiarizado. E isso é Manana. É a gente olhar aquilo e falar, peraí, esse aí eu não conheço. E a tendência é exatamente essa em Manana. É a gente começar a desvendar elementos que a gente nunca se deu conta que existe dentro de nós. E essa é a parte mais legal, a parte mais rica. Você fala, caramba, é sério mesmo que eu tenho esse tipo de sentimento? Ou que eu tenho esse comportamento repetitivo, esse vassana vinculativo? Nunca tinha me dado conta. E só a partir do momento que você se dá conta que você consegue se desvincular disso.
Era exatamente o que eu ia Certo. falar, porque eu sou um observador, né? Você me conhece, sou analítico, até pela natureza do meu trabalho. Essa visão me traz a necessidade de criar um roteiro, né? Então, eu vou criando roteiros. Aí eu tento colocar, quando eu crio o roteiro, é natural que, isso que você está falando, eu vou construindo uma lógica que não existe. E aí isso cria aquele sentimento de desordem, Um né? fluxograma. Um fluxograma. E aí, assim, quando eu comecei a trazer o Manana para dentro, né, e permitindo fluir, que o Mário sempre diz sobre a folhinha, e isso ilustra todo este processo, é interessante porque intuitivamente, e eu estou com um pé lá e um pé cá, né, neste processo, aprendendo com o desapego, mas toda vez que eu consigo me permitir fluir, sem querer controlar, continuar um observador, Manana, mas sem criar o roteiro, a gente vai absorvendo lógicas diferentes. É muito interessante. Dá até frio na barriga, parece aquela sensação de descer a montanha-russa, né? Vou dar conta, né? Então, para mim, que sempre vivi dentro de roteiros, né? Este processo de desapego tem sido bastante intenso, muito interessante e muito rico, porque abre um mundo que você olha e fala, puxa, né? Infinidade. É legal perceber isso. É interessante, porque, ao mesmo tempo, o Vedanta diz que para as mentes mais analíticas, acaba sendo um pouco mais fácil desvendar, ou seja, entender, né, intelectualizar. Mas sempre, como tudo é soma zero, né, para as mentes mais analíticas fica mais difícil de se despojar desse controle analítico de tudo, né? Então, às vezes tem gente que é menos analítico, que tem menos propensão a intelectualizar o Vedanta, mas tem muito mais facilidade de viver a humana, né? Então, uma coisa sempre compensa a outra. E ninguém gabarita as qualificações para a investigação. Todos nós temos uma coisa ou outra menos favorável, né, dentro do nosso sistema. E isso é muito legal, porque é onde a gente percebe que funciona para todos e que todos têm seus perrengues, né? Tem seus movimentos aí para correr atrás, seu tendão de Aquiles. É isso. O que demonstra que a dualidade não existe dentro do Vedanta, né? É muito interessante. Não, exatamente. É só mais uma prova disso. Né? Legal. Bom, pessoal, então, continuando, né? Epifanias são experiências que normalmente separam o eu dos objetos e resultam em um senso de liberdade. Mas, porque a experiência está no reino do tempo, a separação é de curta duração. Quando a experiência termina, o eu é reconectado a um objeto e o sofrimento retoma. É claro que o sofrimento retorna porque o desejo de repetir a experiência surge imediatamente. Quem nunca percebeu isso, né, gente? Aqui a gente está entre pessoas que consagram medicina, que já tiveram várias epifanias e que, logo depois do ritual, caíram na mesma armadilha, na mesma cilada, né? No mesmo momento, aí, imediatamente, se vem fazendo as mesmas coisas. Por quê? Porque você teve um contato com Ananda Mayakosha, só que é um contato temporal. Você viveu aquela felicidade enquanto você estava despojado do seu complexo corpo-mente. No processo de ampliação de consciência com as medicinas da floresta, isso acontece. Mas tem começo, meio e fim. E aí, quando termina, a gente volta ao estado original, que não tem nada de original, né? Que é um estado só aparente. Essa é a epifania, né? Que coloca a gente nessa percepção maior das coisas aí, nesse entendimento.
É claro que o sofrimento retorna porque o desejo de repetir a experiência surge imediatamente. Na verdade, a ignorância muitas vezes aparece durante o curso da epifania, sob a forma de um desejo de desfrutar da experiência permanentemente. Então, um dos estados que a epifania promove, né, é o estado do não ser. É aquele estado que você se desprende e fala, meu Deus, eu não sou... Esse não ser é um engano, né? Porque quando a gente fala não ser nesse estado aí, a gente está dizendo que a gente não é o corpo, né? Mas nós somos o ser é que não é o corpo. Mas esse estado traz um prazer, que é essa felicidade aqui, Ananda Maya Kosha. E através dessa felicidade, né, dessa identificação dessa felicidade, a gente simplesmente, por Vassana, a gente quer o quê? Viver ali, né? Fala, nossa, eu quero ficar aqui para sempre, nesse estado aqui. E tem gente que começa a buscar experiências desse tipo, não só com as medicinas da floresta, mas também com o processo meditativo, com a yoga dos movimentos, né? Os asanas, e querem ficar nesse estado vários momentos do dia, e isso acaba se tornando uma fuga. Então, a Ananda Maya Kosha, né, essa bainha da felicidade, ela também tem o seu outro lado, né, seu perigo, porque a gente tende a querer a torná-la um desejo e querer viver nesse estado através da experiência. É possível viver nesse estado e a proposta é que a gente chegue a esse estado permanente, mas através do conhecimento e não da experiência, porque a experiência sempre se finda, tá? Então, é essa a proposta do Vedanta, né? Conseguir tornar permanente esse estado, mas através do conhecimento firme do nosso ser. As epifanias não destroem permanentemente a autoignorância e a identificação com os objetos. Eles só dão alívio temporário. Somente a persistente aplicação do autoconhecimento à ignorância, como ela se manifesta no corpo sutil, erradicará a ignorância. Então, é só investigar. A investigação é que traz esse autoconhecimento, né, que vai erradicando, ou seja, que deixa de alimentar, retroalimentar, tá? Aí a gente volta aqui para os 3 estados, os gunas. Uma de nossas mais sofisticadas discriminações envolve uma análise dos 3 estados de consciência e de suas entidades vivenciadoras. A primeira entidade é o estado de vigília, o ego, a principal identidade de todos. Quando eu digo eu na conversa, estou me referindo à entidade no estado de vigília. A crença de que eu sou uma entidade de estado desperta vem com a convicção de que os objetos físicos, emocionais e intelectuais são reais. Então, a gente acha que quando a gente está acordado, a gente está sendo o ser. E isso é um engano, tá? Porque acordado, nesse estado de vigília que a gente está aqui, fazendo uma troca intelectual, nós estamos manifestando a nossa realidade aparente, tá? Então, esse estado de vigília, que é o que faz a gente agir e construir e movimentar os objetos aqui nesse mundo dos objetos, é o ego se manifestando. Tá? Então, a gente precisa ficar atento com esses 3 estados. A entidade do estado de vigília, que é Vishwa, é consciência voltada para fora, ou seja, é mente extrovertida, tá? Brilhando através dos sentidos, mente e intelecto, iluminando seus respectivos objetos. A entidade de estado de vigília é um consumidor de experiência,
Vedanta a chama de a pessoa com 13 bocas. As 13 bocas se referem aos 10 sentidos, à mente, ao intelecto e ao ego. Esses instrumentos literalmente comem a experiência. O corpo físico consome matéria, os 5 elementos em várias combinações. A mente devora as emoções. O intelecto mordisca ideias e o ego engole qualquer experiência que acredita que a fará sentir-se inteiro, adequado e feliz. Ou seja, esse estado de vigília é um perigo, né? Que coloca a gente o tempo todo encostado com os gunas, percebendo esses gunas se manifestando, tá? O sonhador, segundo estado. A consciência do sonhador está voltada para dentro, a consciência iluminando um mundo semelhante, em alguns aspectos, ao mundo do estado de vigília e radicalmente diferente nos outros. No estado de sonho, a consciência ilumina as vasanas, jogando imagens na tela da consciência. Então, gente, ó, a grande diferença entre o estado de vigília e o estado de sonho é que no estado de vigília nós tendemos a ser sansáricos, ou seja, a viver numa roda viva sem perceber a manifestação dos vasanas, tá? Ou seja, daquilo que está vinculante em nós, fazendo a gente viver em estado repetitivo. No estado de sonhador, a gente começa a iluminar esses vasanas. A gente começa a jogar imagens na tela. Olha só como que isso se assemelha ao processo de ampliação da consciência com a ayahuasca especificamente. O que a gente faz para enxergar os processos? Fecha os olhos, não é? E daí aparece uma tela para a gente começa a ver um monte de coisa que a gente não se dá conta no dia a dia. Então, o estado de sonhador é o mesmo estado que a ayahuasca provoca, tá? Que é o estado de sonho lúcido. O que é o sonho lúcido? Aquele sonho que tem uma função, que traz uma lucidez a respeito do nosso ser, tá? Então, esse é o segundo estado, sonhador, que a ayahuasca promove através de uma experiência que tem começo, meio e fim, mas que o Vedanta promove através de um processo de conhecimento, uma consciência expandida através do conhecimento. Ou seja, o Vedanta tem a potência, né, o potencial de tornar esse estado vivo em nós a todo momento. Ok? No estado de vigília, os vasanas se expressam como pensamentos e sentimentos da entidade de vigília. Quem é a entidade de vigília? A Thaís, esse tubinho de carne aqui, que está se manifestando. Eu sou a entidade de vigília, tá? O mundo de vigília não é distorcido como o mundo dos sonhos, porque os sentidos o estruturam. Como a entidade de estado de vigília, o sonhador acredita que seu mundo é real. O sonhador é equipado com os mesmos instrumentos para a experiência, como a entidade de vigília, de estado de vigília. Tem sentidos para consumir objetos de sonhos, uma mente para sentir emoções, um intelecto para pensar pensamentos e um ego para experimentar o sonho. Em sânscrito, o sonhador é chamado Taijasa. O brilho, para indicar que é realmente consciência. Os sonhos aparecem na luz, mesmo que os sentidos de vigília estejam inativos, porque a consciência brilha através do sonhador, assim como brilha através da entidade do estado de vigília. Okay? Então, lembre-se, esses dois estados, por enquanto, um se difere do outro, porque um está olhando, o primeiro está olhando só para o tubinho de carne, né, para essa entidade, para esse experienciador, e consumindo experiências através dos sentidos. E o segundo começa a enxergar esse conjunto de vasanas vinculantes
como um sonho, né, sendo projetado para que ele tenha consciência. O terceiro estado é o dorminhoco. O sono é definido como estado saturado de felicidade, onde o eu não deseja objetos externos, não ilumina objetos internos e é auto-ignorante. O dorminhoco é chamado prajna, ou consciência indiferenciada. Nos outros estados, a consciência flui para fora e para dentro, mas no sono ela é sem forma. O ego do dormente é extremamente sutil. Sua presença é indicada pelo fato de que experimentamos o ilimitado e a felicidade. Nos estados de vigília e de sonho, a felicidade é esporádica, porque é quebrada por muitas divisões de pensamentos e sentimentos. Mas no sono, ela é contínua. Nós sabemos da experiência do dorminhoco porque relata um sono bom após a transformação em uma entidade de estado de vigília. Se o estado de vigília tivesse realmente um ego diferente do dorminhoco ou sonhador, não lembraria a experiência do sonho ou do sono, né? Na realidade, todos os três são apenas consciência. O estado de sono profundo está livre dos egos de vigília e do sonho, e de seus respectivos objetos, porque as vássanas que os projetam ficaram adormecidas. Por isso, é referido como estado de semente. Quando as sementes brotam, o dorminhoco, que é realmente o eu, aparentemente se torna uma entidade de estado de vigília, ou um sonhador, e experimenta o mundo, porque o ego do despertar bruto é transformado em um ego de sono muito sutil. Quando dormimos, não pensamos que estamos conscientes em sono profundo. A sutileza da consciência no sono profundo, que é prajna, erroneamente levou os metafísicos a concluírem que o sono profundo é um vazio, mas é, na verdade, o ventre da criação, porque a entidade do estado de vigília, o sonhador e seus respectivos mundos, emergem dela. Quando você acorda de manhã, sua vida inteira é claramente disposta, consistente com o dia anterior, o que indica que o experimentador e seu karma simplesmente entrou em estado adormecido. O estado de sono macrocósmico é chamado de corpo causal e contém as vássanas de cada ser vivo. Gente, olha que precioso, né? Isso aqui, eu vou parar aqui, a gente está chegando no final do nosso horário e eu quero fazer umas observações a respeito disso, né? A gente é condicionado a achar que sono profundo é perda de tempo. Né? Fala, nossa, como é complicado dormir, né? Dormir muito é coisa de preguiçoso e a gente tem que ficar atento e vigilante, produzir, realizar e tal. Isso é o que o mundo ocidental e esse mundo produtivo, né? Essa cadeia produtiva, esse meio de produção, apresenta para a gente, que a gente tem que ser produtivo. E o que é o sono, o estado de sono profundo, né? Em termos de descanso do corpo, ele é promovido por tamas, que é a guna da inércia, né? E quando a gente... tem muita gente que tem pavor de tamas, que não se permite ao descanso. Só que esse processo, esse processamento, né, da nossa entidade aqui, nesse complexo corpo-mente e corpo causal e corpo sutil, ele precisa do sono profundo para processar os vassanas que aconteceram ou deixaram de acontecer no dia. Então, como que acontece esse desempoderamento, né, ou o esgotamento de um vassana? Todo dia
no estado de sono profundo, o nosso complexo todo, corpo, mente, intelecto, ego, vásanas e corpo sutil e corpo causal, passam por um processo, é como se a gente fizesse um balanço de tudo que aconteceu. No estado de sono profundo que isso acontece. Por quê? No estado de sono profundo, essa contabilização acontece no corpo causal, não é no corpo sutil e no corpo físico. Então, o que brota, né? Então, todos os vasanas vinculantes brotam do corpo causal. E é lá que eles são anulados ou fortalecidos. Então, é um sistema, imagine que se a gente fizer uma comparação, se nós fôssemos notebooks, todos os dias, no fim do dia, a gente passaria por uma atualização do sistema, onde tem uma descriptografia, uma leitura, uma varredura do sistema e uma atualização para a versão que resultou da experiência daquele dia. E isso acontece em estado de sono profundo. E é por isso que as pessoas que não conseguem ter sono profundo adoecem. E é por isso que as pessoas que atingem o estado de iluminação não têm quase sono profundo. A gente tem alguns relatos, né, de seres que atingiram a iluminação na Terra. Um deles, o Chico Xavier, né, por exemplo. Dormia pouquíssimo, pouquíssimas horas. O insuficiente para atingir o estado de sono profundo. Por quê? O corpo causal dele não demandava esse estado, porque ele já tinha desses vasanas. Né? Assim aconteceu com N Swamis, né? Os mestres, os gurus desse universo vedantino. Mas eu dou o exemplo do Chico Xavier, que é uma figura conhecida aqui para a gente ocidental, né? Então, tem vários relatos de seres que são iluminados e que não têm mais necessidade de sono profundo. Isso é muito interessante, né? E outros relatos de seres não iluminados que não conseguem atingir sono profundo e que enlouquecem por isso. Que ficam doentes, se adoecem realmente. Por quê? Porque o corpo não está fazendo a contabilização desses vasanas. Eles vão ficando cada vez mais caóticos e desconhecidos. É interessante isso, né? A gente não para entender. E aí, dentro dessa lógica, a gente acha que o estado de sono profundo é um estado, dessa lógica que eu digo do mundo ocidental. A gente acha que é perda de tempo, né? O sono profundo. Quando, na verdade, é ganho de tempo. Porque é o que vai fazer o seu sistema se atualizar para você ganhar mais oportunidade de aproveitar essa experiência aqui da Terra, fazendo o processamento dos seus vasanas, atualizando o seu sistema e vivendo a nova Thaís que amanhece a partir desse resultado. E olha que interessante, né? Que o processo... Por que nesse contexto, a ayahuasca e os expansores de consciência não findam o processo de sofrimento? Porque ela tem condição de te levar, na maioria dos casos, até o estado de sonhador. Ela não te leva ao estado de sono profundo. Ou seja, ela te mostra o que precisa ser anulado, mas ainda assim você tem que fazer a sua parte, o seu exercício para anular. Ou, de outro modo, ela mostra que você fez um exercício prévio e ela deixa claro que está anulando um vasana para você. Mas ela te mostra por que ela está anulando. Ou seja, você teve merecimento. Então, esses expansores de consciência, essas experiências te colocam no máximo nesse estado de sonhador.
mas não no estado de sono profundo que anula de fato esses vassanas e que de fato atualiza o seu sistema. Interessante isso, né? O quanto a gente começa a entender certos aspectos, porque lá atrás a gente, no caso a gente aqui da Arca, né? A gente ficava questionando, caramba, mas por que não é mais transformador do que está sendo apresentado? Né? Porque tem essas limitações e porque depende de todos esses seres que nós somos em nossas manifestações diárias. Então, todo dia, todo momento depois de um sono profundo, a gente não é mais o mesmo. Olha que loucura! Nosso sistema está atualizado todo despertar. A cada despertar, nós somos um novo ser. Quer dizer, nós somos o ser, mas nós somos uma nova manifestação. Né? O ser a gente é o tempo todo. E se a gente faz o trabalho direitinho, a gente está cada vez mais consciente que somos o ser. Mas essa manifestação aqui, né, desse complexo, está atualizada a cada amanhecer, a cada despertar. É muito doido pensar sobre isso, né? Então, o sono profundo, gente, é maravilhoso, é um milagre que precisa acontecer diariamente para que seja processado todos esses 3 estados, né? Sejam processados dentro do sono profundo. Ok? Então, lembrem-se disso. Se vocês não estão tendo sono de qualidade por qualquer motivo, é hora de rever, né? E se vocês se cobram por dormirem profundamente, também, porque isso é uma condição para que o nosso corpo sutil seja conhecido, nossas vássanas sejam anuladas, enfraquecidas, né? Para que valide todo esse esforço que a gente faz em estado de vigília. Ficou claro para vocês, gente, sobre isso? Alguém tem alguma dúvida até aqui, né? A gente vai falar um pouco mais para frente. Ainda tem mais um pedacinho desse capítulo 11, que a gente finaliza na próxima série, tá? Mas, por enquanto, alguém quer trazer algo? Um insight, alguma coisa que conseguiu perceber do dia a dia? Uma dúvida? Uma reclamação? Uma sugestão? Eu só ia complementar essa questão da importância do sono, assim, até para, às vezes, ficar claro no nosso dia a dia, que o sono é tão importante que, quando pequenos, né, quando somos bebês, assim, a fase onde a gente mais cresce, a gente mais assimila as coisas, é a fase, o período, né, do dia, é a hora de dormir. Então, é ali que acontecem as sinapses, né? Então, se a gente, em algum momento, talvez o Vedanta não traga essa clareza da importância do sono, né? Até pra gente não confundir com uma coisa meio tamas, assim, tô preguiçoso ou tô dormindo. É só lembrar de que quando a gente é criança, quando a gente dormia lá pelas 5, 7, 6 horas da noite, era o momento onde os nossos hormônios estavam trabalhando e fazendo com que a gente assimilasse tudo que a gente aprendeu durante o dia. Então, além de ensinamento, no fundo, tem uma parte biológica, né, também. Sim, e essa parte biológica está submetida à parte causal e sutil, né? Que a parte biológica é só a primeira camada lá de fora do Maya Kosha, né? Então, para você ver, Beth, a sua questão, né? A sua pergunta lá atrás sobre os gunas, você fala assim, parece uma coisa meio tamásica. Não é meio tamásica, não, é 100% tamásica. O estado de sono profundo é 100% tamásico. Mas o que a gente precisa entender é que tamas existe como uma energia que equilibra e que tem o seu valor. E a gente tem uma tendência natural de criar uma aversão a tamas. E tamas é sagrado e divino, é uma das 3 energias primordiais e que tem o seu valor, tem a sua importância, precisa ser respeitado, né? Então, no estado de vigília, nós estamos mais predominantemente rajásicos, né? Mais projetores, mais construtores, mais realizadores.
Mas, ainda assim, isso só reflete uma parte do nosso ser. Por isso que essas três energias precisam estar em equilíbrio. E onde entra a Sattva nisso? Sattva é justamente a sabedoria de entender onde eu vou ser predominantemente tamásico ou em que momento eu vou ser predominantemente rajásico, né? E permitir que essas três energias se coexistam de uma maneira equilibrada, tá? Então, para você entender a comparação das bainhas com os gunas. Os gunas são mais predominantes em algumas bainhas, em outras menos, né? Mas todas as bainhas são importantes para que tudo se equilibre. E então a gente, com Sattva, a gente acaba tendo mais oportunidade de perceber onde que está tendo maior predominância disso ou daquilo, para ajustar isso dentro das nossas bainhas, né? Porque as bainhas, na verdade, são só segmentações do que nós somos, dessa manifestação nossa, né, do dia a dia. Só uma forma de entender segmentado. E os gunas permeiam todas elas, porque permeiam o nosso jiva, né? Então, é sobre isso. Os gunas, os três estados, estão todos interligados com esse mecanismo. Aí é muito importante entender a importância desses gunas e como que a gente tempera isso tudo com eles, né? Porque tem que ser o tempero certo no momento certo. Eu tenho uma experiência que nos últimos, na minha vida executiva pregressa, eu fiquei os 3 últimos anos da minha vida num estado absurdo de rajas, absurdo, porque eu viajava muito, sozinha dirigindo, então eu tinha que me manter no estado de vigília, e isso me colocava numa condição, né, num estado rajásico, e que não fazia parte do meu ser natural, porque Tamas fazia parte de mim, eu estava ignorando Tamas, né? Então eu dormia muito pouco, ia dormir muito tarde, acordava muito cedo e viajava e fazia, acontecia e tal. Quando eu parei, que eu precisei interromper isso, porque eu entendi que isso não estava refletindo a minha real natureza, eu passei a dormir loucamente. E eu fiquei revoltada com isso. Eu falava, gente, mas como assim, que absurdo? Eu estava me sentindo o ser mais improdutivo do mundo, sabe? E me julgando por isso. Só que hoje eu percebo, né, o quanto aquilo era necessário para reequilibrar meu ser. Porque eu tinha ignorado tamas na minha vida nos últimos 3 anos. Então, o que aconteceu? Veio um tama selvagem, me sequestrou, sabe? Agora eu vou te possuir para que você volte ao equilíbrio. Basicamente isso. Fui sequestrada pelo tama selvagem. Então, é isso. Quando a gente fica ignorando muito uma ou outra energia, ela dá um jeito de se restabelecer na nossa vida. É por isso que as pessoas adoecem. A minha avó, minha mãe sabe disso, que ela está aqui, minha avó é uma pessoa tão rajásica que ela só parava doente. Então, de tempos em tempos, ela tinha que ficar doente para cair de cama e ficar uns 5 dias restabelecendo tamas, para ela conseguir viver, né? E até hoje ela está ativa, hoje muito mais tamásica, por conta das condições dela, né, de idade. Mas até hoje, tamas incomoda a minha avó, porque ela está com algumas, né, limitações, e ela ainda briga com tamas, né? Ela ainda não entendeu que isso faz parte dela. As mulheres grávidas, tem mulheres que relatam, mulheres muito rajásicas, relatam que o período da gestação foi péssimo para elas, porque elas não conseguiam manter a rotina. O que era isso? É tamas, né, que predomina no organismo da mulher grávida, para que ela esteja num estado de proteção, de resguardo, para gerar uma outra vida,
e que as mulheres predominantemente rajásicas não conseguem entender isso. Se sentem presas nessa condição tamásica, né? Então, é muito interessante tudo isso. Quando a gente consegue desvendar, através dessa perspectiva, desse olhar dos gunas, tudo fica mais simples de interpretar. E aí acontece o que o Cris falou. A gente se permite fluir, entendendo o movimento do campo, né? O que o campo está propondo para a gente. É bem legal, né? Esse processo. Eu acho maravilhoso. Essa questão do... Só completando, né? Sendo rapidinho. Há alguns anos atrás, você lembra disso, né, Thaís? Eu dormia 1 hora por noite, no máximo. De maneira muito recorrente, eu ficava 2 dias sem dormir e batido, né? Além de chegar no peso que eu cheguei, chegou num momento que eu não cedia, né? E eu comecei a apagar, eu desmaiava. Eu estava sentado, o corpo simplesmente desligava. Era impressionante. E eu não via que eu tinha desligado. Só quando a parte estava me carregando ou me arrastando para algum lugar, para o açougue. Mas é impressionante o poder mesmo. Olhando hoje, fazendo essa revisão, é impressionante como a gente, de maneira tão inconsciente, a gente luta contra algo que é muito natural na gente. Hoje eu sou muito mais cuidadoso, né? Apesar de ter a tendência de não dormir, né? Mas eu sou... É E isso. quantos quilos mesmo você tinha mais, Cris? Eu tinha 62 quilos a mais. Eu cheguei a 150 quilos. Hoje eu tenho 90, Olha isso, 92, eu acho. E eu É conheço o Cris surreal, né? dessa época, né? É outra pessoa, não dá para reconhecer, assim, hoje. E olha só como o Tamas é poderoso. O que ele faz? Quando a gente ignora esse período de descanso, ele traz camadas e camadas e camadas de gordura, porque ele entende que aquele ser, aquele organismo, está em perigo, porque ele não está fazendo o processo de renovação celular, de renovação de sinapses, né, da maneira correta. Então, ele começa a compensar essa proteção em forma de gordura. Então, é muito comum quando a gente começa um processo de emagrecimento, que a nutricionista pergunte quantas horas de sono você tem, né? Ou médico, nutrólogo, porque o sono é primordial para o organismo encontrar esse equilíbrio, esse momento de se renovar, né? E sono é tamas, então tamas é lindo também, é super importante. Como eu e a Paty Mais somos um alguém com só, prazer? como eu e a Paty somos um só, eu fico com Rajas, ela com Tamas. Ela dorme e eu fico acordado. Fica bom para todo mundo. Uhum. Ô, Thaís, parece que a gente Oi. entra um pouco assim no modo de sobrevivência, né? Tá me ouvindo? Sim, tô. A gente entra um pouco no modo de sobrevivência, porque a gente é incentivado a ir sempre contra a natureza. Nunca, bom, pelo menos eu, nunca ninguém me ensinou desde que eu nasci até hoje. Nunca tive contato com nada parecido com Vedanta, no sentido de observar a minha real natureza. É sempre assim, você tem que seguir esse protocolo da sociedade e tal, mas jamais ouvir sua natureza. Então, quando você quer dormir, você fica culpado, né? Você fica se achando assim um vagabundo. E, e aí, Exatamente. esses excessos, né, de você ter que produzir, ter que responder, tudo, qualquer coisa que vai contra uma natureza, ela traz um desequilíbrio. Eu já tive vários momentos na minha vida que eu fiquei doente também, por conta de ficar forçando, que nem ele falou, 2 empregos e dormir pouco. Ah, não preciso dormir. Eu sou jovem, eu vou tomar um suco de vitamina de manhã, um suco de laranja com a vitamina C e tá tudo certo, né? E aí, depois de uns meses, você fica doente e não sara nunca. De repente, você dorme uma semana e fica ótimo. É incrível. Eu também, eu me senti assim, vagabunda mesmo, sabe, Su?
e o Mário chegava do trabalho, aí que eu ficava mais irritada, porque ele chegava e eu estava dormindo. Eu falava, como é que eu estou dormindo quando ele está voltando do trabalho? E aí ele falou assim, como é que foi esse dia? Eu falei, como que foi meu dia? Eu só dormi, eu não sei o que está acontecendo. Ele falou assim, ué, você está precisando descansar, então descansa. Não, eu não posso, sabe? Eu ficava naquela culpa, naquela cobrança de estar naquele estado. E aquilo que foi, para mim, a minha cura, onde eu entrei de novo no meu flow, na minha real natureza. E esse mecanismo que você falou, de a gente ter essa tendência absurda de ser antinatural, é devido àquele pequeno pedacinho que tem dentro da gente chamado livre-arbítrio. Porque o cachorro está sempre equilibrado, né? A árvore está sempre equilibrada com a real natureza. Tá todo mundo sendo o que veio ser, né? Mas a gente inventa moda e a gente quer fazer tudo do nosso jeito e atropela o que é natural, né? Verdade. Esses somos nós, os seres humanos, esses divinhas malucos. Todos loucos. Ai. Em busca do equilíbrio. Vamos caminhar em busca do equilíbrio. É isso, em busca incessante do equilíbrio, é isso que vale. Bom, pessoal, então, muita gratidão pelas partilhas, mais uma vez. A gente chega no final desse estudo de hoje com essa sensação de que somos plenos e que estamos cada vez mais conscientes disso. Então, convido vocês a se energizarem com esse mantra, que a gente siga nossa jornada. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Muita gratidão mais uma vez pela companhia, por fazer essa sanga acontecer. E vamos juntos, rumo ao final do capítulo 11, né? Começo do 12 aí na próxima sanga. Grande beijo para vocês. Tchau, tchau, Bom pessoal. Obrigada. para todos. Durmam. Boa noite. Sem culpa. Boa noite. Eu vou honrar damas. Eu também. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Beijo.